Você limpa chão, não opina. Foi isso que o milionário disse na frente de todo mundo. Ele achou que estava apenas colocando uma funcionária no lugar dela. Mas naquela noite a faxineira decidiu que não ia abaixar a cabeça. Ia expor tudo. Você limpa chão, não opina. O microfone ainda estava ligado quando Eduardo Barros soltou aquilo. O salão inteiro congelou. Janaína segurava o balde azul, parada perto do palco, porque tinha sido chamada ali minutos antes. Ela não tremia, só olhava para ele. Se quiser dar opinião, faça um curso e vire executiva, ele completou com um meio sorriso. Algumas pessoas riram. Um garçom deixou a bandeja bater na mesa. Eduardo ajeitou o paletó caro e virou para a plateia. Estamos aqui para falar de crescimento, não de limpeza. Mais risadas, mais aplausos. Janaína sentiu o olhar de quase 200 pessoas queimando nela. Diretores, investidores, políticos locais. Todos ali para celebrar os 20 anos da empresa Barros Engenharia. Ela respirou fundo. Eu só queria falar uma coisa, ela disse firme. Um murmúrio atravessou o salão. Eduardo levantou a mão, cortando. Você já falou demais. Ele deu 2 passos na direção dela. Ficou tão perto que quase encostou. Volta para o seu lugar, antes que eu resolva seu contrato aqui mesmo. Um segurança se aproximou discretamente. Algumas pessoas puxaram o celular, curiosas. Outras desviaram o olhar, fingindo que não era com elas. Janaína apertou o cabo do rodo com força. Eduardo inclinou a cabeça, encarando. Ou você acha que alguém aqui vai acreditar em você? Ela sentiu o coração bater no pescoço, mas não baixou os olhos. Como ele podia ter tanta certeza disso? O barulho do copo quebrando no chão trouxe tudo de volta. Cuidado, Janaína! Alguém gritou lá atrás. Ela olhou para os estilhaços espalhados pelo tapete caro do salão e por um segundo não viu vidro nenhum. Viu outra sala, outro dia, outro começo. Seja bem-vinda à família Barros Engenharia, Eduardo tinha dito 2 anos antes, apertando a mão dela no primeiro dia de trabalho. Obrigada, senhor, eu só quero trabalhar direito, ela respondeu, segurando a bolsa simples contra o corpo. Naquela época, ela chegava cedo, antes de todo mundo. O prédio ainda estava vazio, o cheiro de café recém-passado vindo da copa. Ela gostava do silêncio. Você é caprichosa, hein? Comentou Camila Duarte certa manhã, encostada na porta da sala de reuniões. Aprendi com minha mãe. Serviço mal feito volta para você. Janaína respondeu sorrindo. Ela sentia orgulho. Não era só faxineira. Era quem deixava tudo pronto para as reuniões milionárias acontecerem. E Eduardo, nos primeiros meses, até parecia respeitar isso. Funcionária assim que a gente precisa. Ele disse certa vez, quando viu o salão impecável antes de um evento. Ela acreditou. Foi numa noite chuvosa que tudo mudou. Janaína estava recolhendo o lixo da sala da diretoria quando ouviu vozes abafadas. A porta estava entreaberta. Isso não pode aparecer na auditoria, disse Rogério Lima, nervoso. Relaxa, já está tudo resolvido, respondeu Eduardo num tom baixo e seguro. Mas os repasses... Eu cuido disso, você só assina. Janaína congelou. Ela não queria ouvir, mas ouviu. Quando entrou na sala, minutos depois, viu um envelope grosso esquecido sobre a mesa. Dentro, cópias de transferências para contas que não tinham nada a ver com a empresa. Valores altos, muito altos. Ela guardou mentalmente os nomes. Na semana seguinte, viu algo pior. Esse contrato aqui é fachada. Rogério comentou no corredor, sem perceber que ela estava atrás do carrinho de limpeza. E quem vai questionar? Uma faxineira? Eduardo respondeu rindo. Naquela noite em casa, Janaína sentou na beira da cama e ficou olhando para o celular. Você está estranha, disse a irmã dela pelo telefone. Se eu soubesse de algo errado, você falaria? Janaína perguntou em voz baixa. Depende do tamanho do errado.
Ela pensou no salário que sustentava a casa, pensou nas contas atrasadas, pensou no medo, mas também pensou no dia em que Eduardo falou sobre ética numa reunião e foi aplaudido de pé. Na semana seguinte, começou a fotografar documentos esquecidos, registrar horários, salvar mensagens jogadas no lixo. Não fazia nada impulsivo, só guardava. "Você é muito quieta, Janaína", Camila comentou um dia. "Quieto demais às vezes enxerga mais", ela respondeu. Tudo isso passou pela cabeça dela em segundos. O som do microfone chiando trouxe ela de volta ao salão. Eduardo ainda estava ali, sorrindo para a plateia, como se fosse dono do mundo. E talvez ele realmente achasse que era. Mas ele não sabia de uma coisa. Ela tinha provas. Janaína deu um passo para o lado, como quem ia voltar para o canto dela. A plateia relaxou um pouco, achando que tinha acabado. Eduardo até abriu um sorriso vitorioso, daquele tipo que dá vontade de socar a parede. Ela empurrou o carrinho devagar, passou perto de uma mesa de doces, pegou um guardanapo como se fosse limpar uma mancha e puxou o celular do bolso, escondido atrás do balde. Camila, lá no fundo, fez um gesto pequeno com a cabeça, tipo, "Não faz isso." Janaína fingiu que não viu. Ela precisava fazer uma coisa simples, falar. Só isso, falar sem tremer, falar no lugar certo, com as palavras certas, para alguém certo ouvir. Só que o lugar certo nunca existia naquele prédio. Ela tentou primeiro no jeito correto meses antes, quando ainda achava que o sistema funcionava. No dia em que encontrou aquele contrato estranho com assinatura repetida, ela esperou o RH esvaziar e bateu na porta. "Oi, dona Silvia, posso falar um minutinho?" A gerente nem levantou a cabeça. "Rápido que eu tô em call." Janaína entrou, segurando um envelope amassado. "Eu achei uns papéis na sala da diretoria. Eu acho que pode dar problema." Silvia soltou um suspiro, como se Janaína tivesse pedido um favor absurdo. "Janaína, você trabalha na limpeza, certo?" "Sim, mas é que..." "Então foca no seu trabalho. Documento é assunto da diretoria." Janaína tentou insistir. "Mas tem assinatura, tem valor alto, tem coisa que não bate." Silvia fechou a pasta com força. "Você quer criar confusão? Vai perder esse emprego." A palavra perder fez Janaína engolir seco. Ela saiu dali com o envelope escondido e a sensação de que tinha feito uma besteira só por ter aberto a boca. Mesmo assim, ela tentou de novo. 2 semanas depois, foi na segurança. O chefe da portaria, seu Gilson, era um senhor que sempre dizia "bom dia" olhando nos olhos. "Seu Gilson, tem como eu falar com alguém, tipo, de compliance?" Ele coçou a nuca. "Compliance é com o Rogério." "Por quê?" Janaína travou. Rogério Lima era exatamente o cara que ela tinha ouvido na sala. "Ah, deixa pra lá, é bobagem." "Se é bobagem, nem esquenta." Ele respondeu, já virando para a tela. Microvirada. Ela percebeu que o caminho certo levava de volta para os mesmos nomes. A partir dali, ela começou a tentar por fora do jeito mais discreto possível. No almoço, sentava perto das moças do administrativo e pescava conversa. "Vocês já repararam que tem reunião tarde demais aqui, né?" Uma delas riu. "Aqui é normal. O Eduardo manda, a gente obedece." "Mas e se tiver coisa errada?" A menina abaixou a voz. "Errado é falar disso. Você quer arrumar para a cabeça?" Janaína passou a observar, não só limpar. Quando Eduardo chegava, todo mundo mudava o tom. Quando Rogério passava, a galera fechava a aba de planilha. Quando Patrícia Barros aparecia, sorrindo e cumprimentando, parecia que era outra empresa, outra vida. E Janaína, no meio, com uniforme simples, era invisível, até o dia em que não foi. A noite do evento virou um teste. Ou ela falava ali, ou ia ficar presa para o resto da vida naquele não opina. Ela tentou começar pequeno, só para abrir uma fresta. "Eu só queria falar uma coisa." Eduardo cortou na hora. E o jeito como ele cortou não foi só grosseria.
Foi um aviso. Você já falou demais. Janaína olhou para os lados. Procurou um rosto com coragem. Encontrou meia dúzia de olhos fugindo. Encontrou um casal dando risada. Encontrou um diretor filmando. Ela decidiu que precisava sair daquele palco mental e ir para o concreto. Fazer algo que obrigasse alguém a prestar atenção. Ela caminhou até a mesa do som, onde um técnico controlava volume e microfones. Moço, por favor, deixa eu falar 30 segundos. O técnico arregalou os olhos. Moça, eu não posso. O doutor Eduardo... Só 30 segundos. Não posso. Desculpa. Eduardo viu a movimentação e levantou o queixo como quem caça. Janaína, eu mandei você voltar para o seu lugar. Ele desceu do palco com passos firmes. O sorriso tinha sumido. O rosto dele, ali de perto, era gelado. Tá achando que isso aqui é o quê? Janaína sentiu o estômago apertar, mas não recuou. Eu só quero falar a verdade. Eduardo riu sem humor. Verdade? Você? Ele pegou o braço dela, não forte o bastante para machucar, mas forte o suficiente para marcar que ele podia. Você tem família, né? A frase foi baixa, só para ela ouvir. Janaína gelou de um jeito diferente, como se alguém tivesse aberto a janela no meio do inverno. Solta meu braço, ela disse, tentando manter a voz reta. Eduardo soltou devagar, como quem mostra que soltou porque quis. Eu posso te tirar daqui agora, e amanhã você não arruma nada. Nada, entendeu? A plateia começou a notar. Um zum-zum atravessou o salão. Um grupo perto do bar parou de rir. Um homem de terno falou como se estivesse assistindo a uma briga de reality. Janaína respirou e tentou uma última saída educada. Então me chama depois, no seu escritório. Eu falo lá. Eduardo aproximou o rosto do dela e sussurrou. Você não vai pisar no meu escritório. Microvirada. Ela percebeu que ele não tinha medo de ser injusto ali. Ele tinha certeza de impunidade. Eduardo virou de lado e chamou um segurança com um gesto. Pode acompanhar a Janaína até a saída. Ela terminou por hoje. O segurança deu um passo. Janaína recuou não por medo, mas para ganhar espaço. Eu não fiz nada, ela falou alto. Eduardo abriu os braços, teatral. Você está atrapalhando um evento. Olha em volta, você está passando vergonha. E foi aí que aconteceu o primeiro golpe real. Patrícia Barros, esposa dele, se levantou da mesa principal e veio andando como se estivesse num comercial. Sorriso perfeito, vestido perfeito. Janaína, querida, eu entendo que você esteja nervosa, ela disse com aquela voz doce que dá raiva. Mas você não pode fazer isso aqui, Janaína encarou. Dona Patrícia, eu só quero... Quero o quê? Atenção! Patrícia soltou uma risadinha. Eu já te ajudei tanto. Você sabe disso. Eduardo aproveitou. Tá vendo? Até minha esposa, que tem coração, tá te pedindo para parar. A plateia ficou meio dividida. Teve gente fazendo cara de coitada. Teve gente fazendo cara de que feio. Teve gente filmando ainda mais. Janaína sentiu o rosto esquentar. Ela não queria ser coitada. Ela queria ser ouvida. Ela tentou puxar o assunto para o concreto, para o que ela tinha guardado. Eu tenho provas. Eduardo soltou uma gargalhada alta. Provas? Provas de quê, Janaína? Ele pegou o microfone e levantou como troféu. Pessoal, vocês estão ouvindo isso? Ela tem provas. A faxineira tem provas. Algumas risadas explodiram. Um aplauso isolado, debochado veio do canto. E aquilo doeu mais que a ameaça, porque transformou a dor dela em show. Janaína sentiu a mão suar no celular, no bolso. Ela pensou, eu mostro agora, eu abro o vídeo, eu jogo na cara de todo mundo. Aí ela lembrou do que Rogério falou um dia no corredor. Esse tipo de coisa some, e quem fala some junto. Foi como levar um balde de água fria por dentro. Ela saiu andando, empurrada pelo segurança, com Patrícia falando atrás. Eu vou conversar com você depois, tá? Fica calma. Janaína passou pelo saguão,
Viu o reflexo dela no vidro. Uniforme, cabelo preso, cara de quem estava sendo expulsa. Ela não parecia perigosa, e era justamente por isso que eles riam. Do lado de fora, o ar da noite bateu no rosto dela, e a cidade parecia continuar normal, como se nada estivesse acontecendo. Ela caminhou até o ponto de táxi, mas não entrou em nenhum. Sentou num banco perto do estacionamento e ficou olhando o celular apagado. Microvirada. O silêncio fora do salão foi pior que a humilhação. Porque ali não tinha plateia. Só a verdade dela. E agora? Ela sussurrou sozinha. A cabeça dela começou a bater nas mesmas paredes. Se ela expusesse Eduardo e desse errado, ela ia perder emprego, nome, paz. Se desse certo, ela ia ganhar o quê? Uma vitória e um monte de gente dizendo: "Tá vendo, eu sempre soube." Ela abriu a conversa da irmã. Digitou: "Preciso falar." E apagou. Abriu a conversa do filho e travou. Abriu a conversa de Camila e ficou olhando sem coragem. Ela começou a duvidar dela mesma, do jeito mais feio. Vai que eu entendi errado? Vai que é coisa normal de empresa e eu tô viajando? Vai que eu tô querendo ser heroína à toa? E aí veio a lembrança que sempre voltava, do nada, como uma farpa. O pai dela, quando ela era menina, falando na cozinha. Pobre não compra briga com rico, pobre apanha 2 vezes. Ela sentiu a garganta fechar. Não era medo só de perder, era medo de confirmar que o mundo era exatamente isso. O celular vibrou. Mensagem de Camila. "Você tá bem? Onde você tá?" Janaína ficou olhando aquilo e, por um segundo, pensou em mentir. Dizer: "Tô indo para casa." Fingir que não aconteceu. Mas o que aconteceu já tinha acontecido. O não opina já tinha sido jogado na cara dela. Ela respondeu: "Tô aqui fora, sozinha." Camila demorou 2 minutos e mandou: "Não vai embora, fica aí." Janaína sentiu o peito apertar, mas de um jeito diferente. Não era só dor, era uma faísca. Ela abriu a galeria do celular e foi passando as fotos. Contrato, transferência, print de e-mail, foto de envelope, áudio salvo com nome escondido. Coisas que ela guardou sem saber se um dia ia usar. Ela colocou os fones e deu play num áudio curto. A voz de Eduardo baixa, segura. "Isso aqui ninguém vê, e se ver, a gente compra." Janaína tirou os fones como se tivesse ouvido um choque. "Não, isso não é normal." Ela falou com raiva pela primeira vez naquela noite. Ela levantou do banco e começou a andar rápido, sem rumo, só para não ficar parada. A mente dela fez a conta inteira em segundos. Se ela ficasse quieta, Eduardo continuava. Se ela abrisse a boca sem plano, ele esmagava ela. Então só tinha um caminho: plano. Ela parou, respirou fundo e mandou outra mensagem para Camila. "Eu não vou deixar isso quieto. Eu tenho coisa demais." Camila respondeu quase na hora. "Então faz direito, eu conheço alguém." Janaína ficou olhando para a tela, sentindo o coração bater forte. Ela não sabia ainda se ia dar certo, mas sabia que naquele ponto, desistir ia doer mais do que lutar. E foi ali, do lado de fora, com a mão tremendo no celular, que ela decidiu. Amanhã, ninguém mais ia dizer para ela que não podia opinar. No dia seguinte, Janaína voltou. Ela podia ter pedido atestado. Podia ter sumido. Mas apareceu no prédio da Barros Engenharia às 7 da manhã. Uniforme passado. Cabelo preso como sempre. A recepcionista levantou os olhos e fez uma cara estranha. "Você veio trabalhar?" "Eu trabalho aqui." Janaína respondeu simples. A notícia da noite anterior já tinha corrido. Antes mesmo de ela pegar o carrinho de limpeza, 2 funcionários cochicharam perto do elevador. "É ela, corajosa ou doida?" Os 2. Eduardo não apareceu cedo, mas deixou o recado. Silvia, do RH, chamou Janaína na sala. "Você fez um escândalo ontem." "Eu só tentei falar." Silvia cruzou os braços. "Falou fora de hora, fora de lugar e envergonhou a empresa." "Quem envergonha a empresa não sou eu."
Silvia estreitou os olhos. Cuidado! Janaína sentiu o estômago apertar, mas não abaixou a cabeça. Eu só quero que investiguem. Investigação é coisa séria, não é para quem limpa chão, Silvia soltou, fria. A frase foi igual à da noite anterior, só que mais polida. Quando Janaína saiu da sala, o corredor estava cheio. Alguns fingiram olhar o celular, outros encararam mesmo. Camila se aproximou devagar. Eles estão dizendo que você tentou aparecer. Eu não preciso aparecer, eu preciso que ouçam. Na hora do almoço, a coisa piorou. Eduardo entrou no refeitório acompanhado de Rogério e 2 diretores. Parou na porta e fez questão de olhar direto para ela. Bom dia, equipe. Alguns responderam em coro. Ele caminhou até a mesa onde Janaína estava sozinha. Dormiu bem? Ela não respondeu. Ele se inclinou levemente. Eu pensei muito no que você disse. Silêncio pesado. E concluí que você precisa aprender seu lugar. Um funcionário riu nervoso. Eduardo levantou a voz o suficiente para todos ouvirem. Tem gente que confunde limpeza com gestão. Risos mais claros. Alguns aplausos tímidos. Janaína sentiu o rosto queimar. Mesmo assim, respondeu. E tem gente que confunde cargo com caráter. O refeitório fez Eduardo sorriu, mas os olhos endureceram. Interessante. Vamos ver até onde vai essa coragem. No fim da tarde, um e-mail disparado para todos os funcionários apareceu na caixa de entrada. Assunto: conduta profissional. Reforçamos que boatos e acusações sem fundamento prejudicam nossa cultura organizacional. Janaína leu aquilo com as mãos tremendo. Camila mostrou o celular. Isso é para você. Rogério passou pelo corredor e comentou alto. Empresa grande atrai gente oportunista. Tem gente querendo 15 minutos de fama. Outro diretor completou. Na Copa, 2 mulheres cochicharam perto dela. Dizem que ela queria dinheiro. Ou promoção. Janaína virou de frente. Eu nunca pedi nada aqui além do meu salário. As 2 deram de ombros. No final do expediente, Eduardo chamou todos para uma reunião emergencial no auditório. A plateia estava cheia. Ele subiu no palco como sempre fazia, confiante. Ontem tivemos um pequeno incidente. Pequeno. Janaína sentiu o sangue subir. Algumas acusações foram feitas sem qualquer prova. Ele pausou. E eu não posso permitir que a reputação de 20 anos seja manchada por ruído. A palavra ficou no ar. Ele olhou direto para ela. Você quer falar agora? O auditório inteiro virou para Janaína. Ela levantou devagar. Eu tenho provas. Eduardo riu de novo, mas agora mais curto. Então mostra. Um silêncio caiu. Janaína sentiu o celular pesado no bolso. Ela começou a caminhar até a frente. Cada passo parecia ecoar. Você tem certeza? Ele provocou. Rogério cruzou os braços. Patrícia apareceu no fundo, observando. Janaína parou a poucos metros do palco. Eu não vou mostrar aqui. Alguns murmúrios. Então não tem nada, Eduardo disparou. Eu tenho, e você sabe. Eduardo virou para a plateia. Tá vendo? É sempre assim. Insinuação, drama, nada concreto. Alguns riram, outros balançaram a cabeça. Eu não vou cair nesse jogo. Janaína respirou fundo. Então deixa uma auditoria externa entrar. A frase ecoou. Por um segundo ninguém riu. Eduardo piscou. Você acha que é simples assim? Se não tem nada a esconder, qual o problema? Um diretor cochichou algo no ouvido dele. Eduardo respondeu no microfone. Porque eu não vou gastar dinheiro da empresa para satisfazer a fantasia de uma funcionária. A plateia relaxou de novo. Algumas risadas voltaram. Janaína insistiu. Não é fantasia, são números. Quais números? Ele cortou. Ela travou. Se falasse detalhes ali, ele poderia alegar invasão, poderia inverter a história. Os que você sabe. Eduardo desceu do palco. Você está me acusando formalmente? Ela sustentou o olhar. Estou. O auditório ficou tenso.
Por 30 segundos, parecia que ela tinha virado o jogo, até que Eduardo fez o movimento que esmagou tudo. Ele virou para o RH. Registra isso. Acusação formal sem prova apresentada. Silvia anotou. Eduardo voltou ao microfone. Enquanto não houver nada concreto, essa funcionária está suspensa. O chão pareceu sair dos pés de Janaína. Suspensa? Sim, até esclarecermos sua conduta. Alguns suspiros. Um homem no fundo murmurou. Bem feito. Eduardo deu o golpe final. E para deixar claro, qualquer tentativa de difamação será tratada judicialmente. A palavra judicial pesou como pedra. Ele se aproximou dela mais uma vez. Você tem advogado? Silêncio. Tem dinheiro para sustentar uma briga dessa? Algumas pessoas desviaram o olhar. Eduardo virou para a plateia e falou como se estivesse dando conselho. Cuidado com a ambição. Ela faz gente simples perder o pouco que tem. Risos mais altos agora. Janaína sentiu o mundo apertar. Não era só sobre ela. Era sobre colocá-la como ingrata, mentirosa, interesseira. Patrícia completou com voz suave. Eu sempre tratei você bem. Aquilo doeu mais que as risadas. Eu sei, Janaína respondeu, quase sussurrando. Eduardo abriu os braços. Então, por que fazer isso? Ela tentou falar, mas a voz falhou. Não por fraqueza, por indignação. Porque você quer aparecer, ele interrompeu. Um funcionário levantou. Chega disso, doutor. A plateia começou a bater palma para Eduardo. Ele agradeceu com um gesto discreto. O segurança se aproximou de Janaína de novo. Vamos. Ela ficou parada por um segundo. Olhou para o auditório inteiro. Olhou para Camila, que tinha os olhos marejados. Olhou para Rogério, que já sorria de canto. Eduardo soltou a frase final, baixa, mas audível. Volta para o chão. Foi ali que a humilhação completou o círculo. Janaína caminhou até a saída sob o som de palmas misturadas com cochichos. A porta se fechou atrás dela, e pela primeira vez desde que tudo começou, ela se sentiu realmente sozinha. Janaína não foi direto para casa. Ela entrou no carro velho, fechou a porta e ficou ali, parada, com as mãos no volante. O silêncio do estacionamento parecia mais pesado que o auditório cheio de gente rindo. Ela encostou a testa no volante e soltou o ar devagar. Eu mexi com quem não devia, murmurou. O celular vibrou. Mensagem de Camila. Eles estão comemorando lá em cima. Aquilo doeu mais do que as palmas. Janaína jogou o celular no banco do passageiro e fechou os olhos. A cabeça repetia as frases como um disco quebrado. Você tem advogado? Tem dinheiro? Volta para o chão. Ela sentiu vontade de chorar, mas não chorou. Só ficou olhando para as próprias mãos, ainda marcadas pela força com que segurou o rodo na noite anterior. Meu pai tinha razão, ela pensou. Pobre apanha 2 vezes. O carro ao lado ligou o motor e foi embora. O estacionamento ficou quase vazio. Ela abriu o porta-luvas, pegou um envelope amassado que estava ali há semanas. Dentro, cópias impressas de transferências bancárias, fotos de contratos, um pendrive pequeno. Ela ficou olhando para o pendrive como se fosse uma bomba. Se eu jogar isso fora agora, acaba. Acaba a dor, acaba o medo, acaba a briga, mas também acaba qualquer chance de mudar aquilo. O celular vibrou de novo. Agora era a irmã. Você tá bem? Vi uns comentários no Facebook. Janaína respirou fundo antes de responder. Tô bem. Tem certeza? Não. Do outro lado, silêncio. Jana, você não é de arrumar confusão. Eu não arrumei. Eu só não aguentei. E agora? Ela olhou para o prédio da empresa ainda iluminado. Agora eu não sei. Ela desligou antes que a voz falhasse. Ficou ali mais alguns minutos, até que o medo começou a virar outra coisa. Não era coragem ainda. Era raiva. Ela lembrou do refeitório. Lembrou das risadas. Lembrou de Patrícia dizendo, eu sempre tratei você bem. Como se respeito fosse favor.
Janaína abriu o celular e colocou os fones. Deu play no áudio de novo. A voz de Eduardo saiu clara. Isso aqui ninguém vê. E se ver, a gente compra. Ela tirou os fones devagar. Não, isso não é fantasia. Ela abriu a galeria e foi passando as imagens. Data, valor, assinatura. Uma foto mostrava Rogério segurando um envelope igual ao que ela tinha visto naquela noite chuvosa. Ela não era louca. Ela não tinha imaginado. O medo ainda estava ali, mas agora misturado com algo mais forte. Indignação. Ela saiu do carro e caminhou até o banco de concreto na calçada. Sentou e abriu o pendrive na entrada do notebook velho que sempre levava na mochila. A tela acendeu devagar. Pastas organizadas por data, vídeos curtos do corredor, prints de e-mails apagados que ela tinha recuperado da lixeira. Ela passou quase 1 hora ali, revisando tudo, como se estivesse estudando para uma prova. No meio dos arquivos, encontrou um vídeo que quase tinha esquecido. Era curto. Rogério falando ao telefone na sala da diretoria sem perceber que a porta estava aberta. Se cair, ele joga tudo em mim. A palavra ele não precisava de legenda. Janaína fechou o notebook. Não é só sobre mim, ela falou alto para ninguém. O celular vibrou mais uma vez. Camila. Eu conheço um jornalista, primo do meu marido. Ele já derrubou o vereador aqui na cidade. Janaína ficou olhando a mensagem. Você confia nele? Ela digitou. Confio, mas é coisa grande. Janaína pensou no tamanho daquilo tudo. Pensou na suspensão. Pensou na ameaça de processo. Pensou no filho perguntando por que ela estava triste. Ela respondeu, me passa o contato. Do outro lado, Camila demorou alguns segundos. Tem certeza? Janaína olhou de novo para o prédio iluminado. Lembrou da frase final de Eduardo. Volta para o chão. Ela sentiu algo diferente agora. Não era humilhação. Era decisão. Eu já vivi no chão a vida toda, ela digitou. Agora eu vou levantar. Camila enviou o número. Marcelo Tavares. Janaína ficou alguns segundos encarando o nome. Ela poderia esperar até amanhã. Poderia dormir. Poderia fingir que estava tudo sob controle. Mas se esperasse, o medo cresceria de novo. Ela respirou fundo e apertou o botão de ligar. Chamou uma vez, 2. Na terceira, uma voz masculina atendeu, meio desconfiada. Alô? Janaína sentiu o coração bater no pescoço. Meu nome é Janaína. Eu trabalho numa empresa grande aqui da cidade. Pausa. E eu tenho provas de um esquema que pode derrubar um milionário. Alô? A voz do outro lado parecia cansada, mas atenta. Janaína respirou fundo, olhando para os carros passando como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Meu nome é Janaína. Eu trabalho numa empresa grande aqui da cidade. E eu tenho provas de um esquema que pode derrubar um milionário. Silêncio. Provas de verdade? O homem perguntou, num tom que já não era mais de sono. De verdade, áudio, documento, transferência, foto, tudo. Quem é o milionário? Janaína engoliu seco. Dizer o nome parecia acionar uma bomba. Eduardo Barros, Barros Engenharia. Dessa vez o silêncio foi diferente, mais pesado. Tá, ele disse. Onde você tá agora? Na rua, perto do prédio da empresa. Não fica aí. Vai para um lugar com gente, padaria, posto, qualquer coisa. E me diz, você tá sozinha? Tô. Então faz isso agora. E não manda nada por WhatsApp ainda. Nada, entendeu? A forma como ele falou nada fez Janaína perceber que aquele cara não estava brincando. Entendi. Eu sou o Marcelo Tavares, ele continuou. Eu faço investigação, já mexi com gente grande, mas o nome Barros... Isso aí vai dar barulho. Você tem certeza do que está falando? Janaína olhou para o envelope amassado na mochila. Eu tenho. Beleza. Amanhã, 8 da manhã, numa cafeteria perto do centro. Lugar movimentado. Você vai levar um pendrive, mas não entrega na mão de ninguém. E leva uma cópia impressa de 2 ou 3 coisas só para eu ver o tipo de material. Pode ser? Pode.
E outra coisa, Marcelo baixou a voz. Você comentou isso com mais alguém além da Camila? Não. Ótimo. E não comenta. Porque quando mexe com dinheiro e aparência, o primeiro movimento deles é te transformar em louca. Janaína soltou um riso curto, sem graça. Eles já começaram. Marcelo ficou sério. Então você já entendeu o jogo. No dia seguinte, Janaína chegou na cafeteria 10 minutos antes. Escolheu uma mesa de canto de onde via a porta, mão suando, café frio. O pendrive dentro do sutiã, escondido, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Marcelo apareceu sem chamar atenção. Camisa simples, barba por fazer, mochila preta, sentou como quem vinha ali todo dia. Janaína? Sou eu. Ele não sorriu, só olhou nos olhos. Me mostra o mínimo. Janaína puxou o envelope e colocou 3 folhas na mesa. Uma transferência com valor alto, um contrato com assinatura repetida, um print de e-mail com assunto ajuste final. Marcelo passou o olho e fez uma cara que ela não sabia se era surpresa ou raiva. Isso aqui é pesado. Eu te falei. Tá. Agora eu quero entender como você conseguiu isso. Janaína contou do carrinho de limpeza, das portas entreabertas, dos papéis esquecidos, das fotos tiradas rápido. Contou da noite chuvosa, do envelope, do áudio. Marcelo encostou para trás, pensando. Você guardou tudo sozinha? Guardei. Por que não levou para a polícia? Janaína soltou o ar pelo nariz. Porque eu sou faxineira. E ele é Eduardo Barros. Marcelo balançou a cabeça como se aquilo resumisse o Brasil em uma frase. Beleza. Seguinte. Eu não vou prometer milagre, mas eu vou te dizer o caminho. A gente precisa de 3 coisas. Prova que não dá para negar, testemunha e o momento certo. Momento certo? Lugar público, onde ele esteja se achando intocável. Janaína lembrou do auditório, das palmas, do volta pro chão. Eu sei um lugar. Marcelo levantou a sobrancelha. Qual? O evento de investidores. Eles fazem todo ano. Vai ser daqui a 2 semanas. Eu vi o convite no e-mail da diretoria. Marcelo abriu um meio sorriso rápido, como quem viu a porta se abrir. Perfeito. Janaína ainda estava tentando entender como aquilo ia acontecer quando Marcelo soltou. Só que tem uma coisa, se a gente fizer errado, você vira a vilã, e ele vira a vítima, então a gente vai fazer do jeito mais limpo possível. Como? Marcelo apontou para o envelope. Eu vou analisar tudo, vou cruzar número, nome, data. Se isso aqui for o que parece, a gente não vai só expor, a gente vai derrubar. Janaína sentiu um arrepio, não de medo, mas de alívio. Pela primeira vez, alguém falou aquilo sem rir dela. E se ele vier atrás de mim? Marcelo ficou sério. Ele vai. Então você precisa se proteger. Nada de rotina, nada de andar sozinha em horário vazio. E qualquer ameaça, você grava. Janaína assentiu. Quando ela saiu da cafeteria, parecia que o mundo tinha ganhado som de novo. Carro passando, gente falando, tudo igual. Mas ela já não era a mesma. Ela tinha um aliado. E tinha um plano. Só que o plano começou a ganhar corpo rápido demais. No 3º dia, Marcelo mandou mensagem. Preciso te ver. Hoje. Janaína encontrou ele numa praça cheia, perto de um quiosque. Marcelo abriu o notebook e virou a tela. Lembra desse contrato aqui? Lembro. Ele é uma fachada. A empresa que recebeu o dinheiro nem existe de verdade. É registrada em nome de um laranja. Janaína sentiu o estômago virar. Quem? Marcelo mostrou o nome. Era um tio distante de Eduardo. Um cara simples do interior, sem renda compatível. Ele não faz ideia do que está no nome dele, Marcelo disse. Ou faz, mas do jeito que está, isso aqui é lavagem. Janaína engoliu seco. E Rogério? Marcelo clicou em outra aba. Rogério assinou parte. E tem mais, olha isso. Era uma sequência de transferências que saíam da empresa, entravam numa consultoria e voltavam em reembolso para uma conta pessoal. Essa conta é do Eduardo.
Marcelo falou simples. Janaína ficou alguns segundos olhando, como se o papel fosse se mexer. Ele rouba a própria empresa, Marcelo assentiu, e rouba com discurso de ética. Janaína apertou o punho. A raiva veio quente, mas não virou grito. Virou foco. Então eu não estava louca. Não, você estava sozinha. Microvirada. Ela não era a funcionária ambiciosa. Ela era a pessoa que viu o que ninguém queria ver. Marcelo fechou o notebook e falou: agora a gente precisa de uma testemunha que confirme o que a gente tem. Alguém de dentro. Janaína pensou na Camila na hora. Camila viu coisa, mas ela tem medo. Eu sei, Marcelo respondeu. E eu não quero destruir a vida dela. Mas a gente pode achar outro. No dia seguinte, Janaína e Marcelo passaram a tarde levantando nomes. Ex-funcionários, fornecedores, gente que saiu do nada. Até que Marcelo parou num nome e fez uma cara de quem achou o ouro. Patrícia, Janaína travou. A esposa? Sim, ela nunca vai ajudar. Marcelo deu de ombros. Às vezes ela não ajuda por bondade, ajuda por sobrevivência. E eu encontrei uma coisa. Ele mostrou uma foto. Patrícia entrando num prédio comercial, acompanhada de um advogado. Isso foi semana passada. Sabe o que isso significa? Janaína sentiu um frio na barriga. Que ela está se protegendo. Ou que ela está saindo do barco. Janaína pensou no jeito como Patrícia falou. Eu sempre te tratei bem, como se fosse dona de gente. Ela me odeia. Ela odeia passar vergonha, Marcelo corrigiu. Se a gente mostrar que o Eduardo está afundando e vai levar ela junto, talvez ela negocie. Janaína não gostou da ideia, mas entendeu a lógica. E como a gente chega nela? Marcelo apontou para a tela. Com uma isca, uma prova que assuste. No fim daquela semana, eles conseguiram a prova que mudava tudo. Marcelo pediu para Janaína lembrar de uma sala específica onde ela tinha visto pastas vermelhas. A sala de contratos, ela disse. Tem câmera? Tem, mas eu limpo lá todo dia. Marcelo olhou para ela. Eu não vou te pedir para invadir nada. Você não vai se ferrar por isso. Eu já tô ferrada, Janaína respondeu seca. E eu não vou voltar para o chão. Ela entrou no prédio num dia em que estava oficialmente suspensa, usando um crachá antigo que ainda abria a porta lateral. O tipo de descuido que gente poderosa tem, porque acha que ninguém vai ousar. Camila estava esperando no corredor, pálida. Você tem certeza? Camila sussurrou. Eu só vou pegar uma foto, nada mais. Se te pegarem, não vão. Janaína entrou rápido, como sempre entrou. Não era uma invasora ali, era invisível. Ela abriu a gaveta da pasta vermelha e encontrou um documento com carimbo e assinatura. Um acordo de confidencialidade com uma cláusula absurda, e anexado uma planilha com valores, nomes e um título que fez a mão dela tremer. Repasses para apoio político. Ela tirou fotos, uma atrás da outra, e guardou o celular. Quando saiu da sala, o elevador abriu. Eduardo. Ele saiu conversando com Rogério, rindo como se o mundo fosse dele. Janaína virou de costas, empurrou o carrinho vazio que Camila tinha deixado ali de propósito e abaixou a cabeça. Eduardo passou a 2 metros. Essa limpeza tá uma porcaria, ele falou alto, sem olhar para quem. Rogério riu. Janaína manteve a respiração curta, controlada. 1 passo, 2, 3... Quando ela virou o corredor, as pernas quase falharam. Camila agarrou o braço dela. Meu Deus, ele passou do seu lado. Eu sei. Marcelo recebeu as fotos no mesmo dia, pessoalmente. Olhou uma, olhou outra e ficou em silêncio. É isso, ele disse por fim. Isso derruba ele. Janaína sentiu o corpo inteiro ficar leve e pesado ao mesmo tempo. Então acabou? Marcelo negou. Agora começa, porque agora a gente tem que escolher onde e como jogar essa bomba. E aí veio o problema. No dia seguinte, Marcelo apareceu tenso. Ele está desconfiado. Como assim? Marcelo mostrou o celular com uma mensagem de uma fonte. Eduardo mandou revisar acessos, câmeras, tudo. Tá caçando vazamento. Janaína sentiu o coração cair no estômago.
Ele vai achar que fui eu. Ele já acha. Como se o universo quisesse confirmar, o celular dela tocou, número desconhecido. Ela atendeu. Janaína, uma voz feminina, baixa. Quem tá falando? Patrícia. Janaína ficou gelada. Eu sei que você tá por trás disso. Patrícia continuou sem enrolar. E eu vou te dar uma chance de parar antes que você destrua sua vida. Janaína olhou para Marcelo, que fez sinal para ela colocar no viva voz. Janaína respirou fundo. Minha vida já foi destruída ontem, dona Patrícia. Patrícia soltou um riso curto. Você não faz ideia do que é ter Eduardo Barros como inimigo. Marcelo se inclinou e falou calmo. Patrícia, aqui é Marcelo Tavares, jornalista. A ligação está sendo registrada. Silêncio do outro lado. Então é verdade, Patrícia disse, mais baixa. Você procurou imprensa. Você procurou advogado semana passada. Marcelo devolveu. A respiração de Patrícia ficou audível. Eu não vou falar nada por telefone. Então fala pessoalmente, Marcelo disse, num lugar público, hoje. Patrícia hesitou, e Janaína sentiu que aquele era o ponto de virada. Eu vou, Patrícia respondeu. Mas se vocês estiverem blefando, eu acabo com vocês. A ligação caiu. Janaína ficou alguns segundos sem falar. Ela vai mesmo? Ela perguntou. Vai, Marcelo respondeu, porque ela está com medo. Horas depois, Patrícia apareceu num restaurante movimentado. Óculos escuros, postura dura. Sentou, tirou os óculos e encarou Janaína como se ela fosse uma barata. Você está feliz? Patrícia perguntou. Janaína não caiu na provocação. Eu só quero que a verdade apareça. Patrícia riu com amargura. Verdade. Eduardo construiu tudo com a aparência. Você vai destruir isso e acha que ele vai deixar barato? Marcelo colocou uma foto sobre a mesa. A planilha. Patrícia empalideceu. De onde você tirou isso? Não importa, Marcelo disse. Importa que isso vai sair, com ou sem você. A questão é, você vai cair junto ou vai se salvar? Patrícia apertou os dedos na borda da mesa. Você não tem ideia do que ele guarda. Então conta. Janaína falou pela primeira vez com firmeza real. Conta e termina isso. Patrícia olhou para os lados como se o restaurante inteiro pudesse ouvir. Ele tem gente comprada. Ele tem juiz amigo. Ele tem político no bolso. Marcelo assentiu, como quem já sabia. E você tem o quê para provar isso? Patrícia ficou em silêncio, e aí soltou, quase sem querer. Eu tenho e-mails, conversas, um contrato no meu nome. Janaína sentiu o peito apertar. Ele colocou coisa no seu nome? Patrícia desviou o olhar. Eu assinei sem ler, eu confiava. Marcelo encostou para frente. Patrícia, se você entregar isso, você vira testemunha, você se protege. Patrícia ficou paralisada, presa entre orgulho e medo. E se eu fizer isso, ele me destrói. Janaína respirou fundo e falou num tom mais humano, mais simples. Ele já te usa. Ele só não te avisou. Patrícia olhou para Janaína como se aquela frase tivesse atravessado. Eu vou pensar, ela disse, levantando. Marcelo segurou a onda. Você tem até amanhã. Depois disso, a gente vai no evento, do nosso jeito. Patrícia saiu sem olhar para trás. Naquela noite, Marcelo mandou mensagem tarde. Ela pode fugir. Janaína ficou encarando a tela com o estômago embrulhado. E se ela fugir, acabou? Marcelo respondeu. Não, mas fica mais perigoso. Pouco depois, outra mensagem chegou, dessa vez de Camila. Rogério perguntou de você hoje. Ele está procurando. Janaína sentiu a casa apertar. O barulho do ventilador, o som da rua, tudo virou ameaça. Marcelo ligou. Você vai precisar ser forte agora, Janaína. Porque o evento é em 4 dias e ele vai tentar te calar antes. E se ele me processar? Ele vai. E se ele mandar alguém, sei lá, me seguir? Ele pode. Janaína fechou os olhos e respirou fundo. Então a gente tem que fazer logo. Marcelo ficou em silêncio por um segundo.
É isso. No dia seguinte, Patrícia mandou uma mensagem curta, sem emoção. Tenho os e-mails, mas eu não vou aparecer. Só entrego se me garantirem proteção. Marcelo respondeu na hora. Fechado. Janaína leu e sentiu as pernas bambas, mas não era fraqueza. Era aquela sensação de que a porta final tinha se aberto. Marcelo encontrou Patrícia num estacionamento de shopping. Ela entregou um envelope lacrado sem encarar ninguém. Marcelo abriu dentro do carro e passou os olhos. Meu Deus, ele sussurrou. É pior do que eu pensei. Janaína sentiu o coração acelerar. O que tem aí? Marcelo olhou para ela. Tem a assinatura do Eduardo em tudo e tem um e-mail onde ele diz com todas as letras que se alguém abrir a boca, ele resolve. Janaína engoliu seco. Então é isso. A gente tem o que precisa. Marcelo guardou o envelope como se fosse ouro. A gente tem, só que agora ele vai tentar impedir. E foi exatamente nessa hora que o celular do Marcelo tocou. Número desconhecido. Ele atendeu, colocou no viva-voz, uma voz masculina, controlada, entrou como faca. Marcelo Tavares, tá mexendo onde não deve. Marcelo respirou fundo. Eduardo Barros. Do outro lado, uma risada curta. Você gosta de brincar de herói, né? Só que eu sou o cara que apaga incêndio e eu tô te avisando. Para. Janaína sentiu a pele gelar. Marcelo respondeu firme. Já passou da fase de parar. Eduardo fez uma pausa e a voz dele veio ainda mais baixa. Então você vai ver o que acontece quando alguém da limpeza acha que pode opinar. A ligação caiu. Marcelo olhou para Janaína, sério, sem máscara. Ele sabe. Janaína respirou fundo, como se estivesse puxando coragem do chão. Então a gente faz do jeito certo. Marcelo assentiu. Hoje à noite a gente ensaia. Amanhã a gente entra no evento. Janaína olhou pela janela do carro, vendo a cidade seguir normal, como se não fosse explodir nada. Ela apertou o pendrive no bolso, sentindo o plástico contra a pele. E só pensou uma coisa, repetindo como promessa. É agora ou nunca. Na noite anterior ao evento, Janaína quase não dormiu. Ela ficou sentada na mesa da cozinha, com o notebook aberto, o pendrive ao lado e uma xícara de café que já tinha esfriado 3 vezes. Marcelo estava em chamada de vídeo, revisando tudo pela última vez. Vamos organizar isso como uma sequência, ele dizia. Primeiro o contrato fantasma, depois as transferências, depois o e-mail. A gente precisa que a plateia entenda passo a passo. E se eles cortarem o microfone? Janaína perguntou. Eu já pensei nisso. O evento vai ter transmissão online. Eu consegui acesso ao sistema por um contato técnico. Se cortarem o microfone, o material sobe direto na tela. Ela arregalou os olhos. Você conseguiu isso como? Marcelo deu um meio sorriso. Tem gente lá dentro que já não aguenta mais. Camila era uma dessas pessoas. Naquela mesma noite, ela enviou mensagem. O telão vai estar conectado ao servidor central. Se alguém conectar um pendrive direto na mesa de som, ele reproduz. Janaína sentiu a tensão virar foco. Então eu preciso chegar perto da mesa de som. Ou perto de alguém que chegue, Marcelo completou. Eles passaram quase 2 horas ensaiando o que ela ia falar. Nada de discurso longo. Nada de emoção exagerada. Você entra, espera ele começar o discurso. Quando ele falar de ética ou crescimento, você sobe, pede a palavra. Se ele negar, você começa mesmo assim. Eu já vou estar com o material pronto para disparar. E se ele mandar me tirar? Ele vai mandar. E é aí que a plateia começa a prestar atenção. Janaína respirava fundo a cada frase. O medo ainda estava ali, mas agora tinha um plano em cima dele. No dia seguinte, o evento começou às 8 da noite. O salão era maior que o da última vez.
Mais luz, mais gente, mais câmeras, investidores de fora da cidade, jornalistas locais, políticos sorrindo como se fosse inauguração de hospital. Janaína entrou com roupa simples, mas diferente do uniforme. Calça preta, blusa discreta, não queria parecer invisível. Também não queria parecer provocação. Marcelo já estava lá, misturado entre os convidados, com um crachá de imprensa pendurado no pescoço. Ele passou por ela fingindo não reconhecer. "Tudo certo?" murmurou sem olhar. "Tudo." Ela sentou nas últimas cadeiras. Observou Eduardo subir ao palco, impecável como sempre. Terno novo, postura de dono do mundo. "Boa noite a todos." Ele começou sorrindo. A plateia respondeu com aplausos. "Hoje celebramos mais um ano de crescimento, transparência e responsabilidade." Janaína sentiu o sangue esquentar na palavra transparência. Marcelo mandou uma mensagem curta. "Agora." Ela levantou. O coração batia forte, mas o passo foi firme. Ela caminhou até a frente, enquanto Eduardo falava sobre metas e conquistas. "Com licença," ela disse, alta o suficiente para interromper. O microfone ainda estava na mão dele. Eduardo parou, reconheceu o rosto dela e a expressão mudou por um segundo. Só um segundo. "Você de novo?" ele falou, tentando rir. Algumas pessoas cochicharam. Janaína respirou fundo. "Eu pedi uma auditoria." Você riu. "Então eu trouxe a auditoria até aqui." O salão fez um coletivo. Eduardo deu 2 passos para trás, mantendo o sorriso. "Essa funcionária foi suspensa por conduta inadequada." Ele disse ao público. "Eu peço que a segurança..." Antes que ele terminasse, Marcelo levantou da plateia. "Sou da imprensa e tenho material que confirma o que ela está dizendo." A tensão subiu instantaneamente. O técnico da mesa de som olhou para Marcelo nervoso. Marcelo fez um sinal discreto. A primeira imagem apareceu no telão. Contrato fantasma. Um silêncio pesado caiu. Eduardo virou o rosto para a tela, ainda tentando manter a postura. "Isso é montagem," ele disparou. Marcelo já estava perto da mesa de som. "Então vamos para a próxima. Transferências, valores altos, contas ligadas a nomes que não tinham nada a ver com a empresa." A plateia começou a se mexer, murmúrios espalhados. Rogério, sentado na primeira fila, ficou pálido. Eduardo tentou recuperar o controle. "Isso é crime de difamação. Quem está por trás disso vai responder." Janaína sentiu a voz ficar mais firme do que ela imaginava. Quem responde é quem assinou. Marcelo clicou no último arquivo, o e-mail. Na tela, as palavras de Eduardo ficaram claras demais. "Se alguém abrir a boca, eu resolvo." Um barulho atravessou o salão. Não era aplauso, era choque. Mas o plano quase falhou. De repente, a tela piscou. Ficou preta. Alguém tinha cortado o sinal. O salão explodiu em murmúrios. Eduardo aproveitou o momento. "Viram? Fake. Manipulação." Ele levantou o microfone. "Eu vou processar cada um envolvido nisso." Janaína sentiu o estômago virar. Marcelo olhou para o técnico que estava suando. "Não fui eu," o técnico sussurrou. Marcelo puxou o próprio notebook e conectou direto na entrada alternativa do projetor que ele tinha identificado no dia anterior. "Segura," ele murmurou. A tela voltou, e voltou direto no trecho mais forte do áudio. A voz de Eduardo ecoou pelo salão inteiro. "Isso aqui ninguém vê, e se ver, a gente compra." Dessa vez, não tinha como cortar rápido o suficiente. O som atravessou cada canto. Alguém na plateia soltou um "Meu Deus!" Um investidor levantou da cadeira. Patrícia, sentada no canto, fechou os olhos. Eduardo ficou parado por um segundo longo demais. "Isso é manipulado!" ele gritou. Mas já era tarde. A transmissão online continuava ativa. Marcelo tinha garantido isso. O celular de Janaína começou a vibrar com notificações, comentários surgindo em tempo real. Eduardo tentou pegar o microfone de volta.
Desliga isso. Mas ninguém mais parecia obedecer. Janaína ficou ali no meio do salão, sem gritar, sem sorrir, só respirando. A armadilha tinha sido montada. E agora não era mais só ela contra ele. Era o mundo olhando. Eduardo ficou parado por alguns segundos, encarando o telão como se aquilo fosse um truque barato. Depois virou devagar para a plateia, ajeitou o paletó e fez algo que só gente muito confiante ou muito desesperada consegue fazer. Sorriu. Senhoras e senhores, vocês realmente vão cair nisso? A voz dele saiu firme, controlada. Algumas pessoas ainda estavam em choque. Outras já começavam a olhar para ele esperando explicação. Um áudio cortado, um e-mail jogado numa tela. Isso é prova agora? Ele caminhou pelo palco, como fazia em qualquer palestra motivacional. Eu construí essa empresa do zero. Empregamos centenas de famílias, pagamos impostos, investimos na cidade. Alguns investidores assentiram, ainda presos à imagem que tinham dele. E agora, uma funcionária suspensa aparece com um jornalista querendo palco. E vocês acham que isso é verdade? Ele apontou discretamente para Janaína. Você estava insatisfeita, não estava? Janaína não respondeu. Eduardo continuou. Você pediu aumento, pediu promoção, não conseguiu e agora quer vingança. Um murmúrio atravessou o salão. Marcelo se manteve imóvel observando. Eduardo elevou o tom. Isso aqui é um ataque coordenado, um ataque à reputação de uma empresa sólida. Ele virou para o público mais antigo. Vocês me conhecem, sabem quem eu sou. Um empresário da primeira fila levantou a mão. Eduardo, isso é sério. Precisamos de explicação. Eduardo respirou fundo, como quem controla a narrativa. E vocês vão ter, mas não debaixo de chantagem. Ele olhou para Marcelo. Você é jornalista, certo? Então sabe que material fora de contexto é arma de gente covarde. Algumas pessoas balançaram a cabeça, confusas. Eduardo voltou para o centro do palco. Eu não devo nada a ninguém aqui. A frase saiu pesada. E não vou permitir que uma mentira destrua 20 anos de trabalho. Ele levantou o microfone como quem encerra assunto. Se alguém aqui ainda confia em mim, que permaneça tranquilo. Isso será resolvido na justiça. Por um segundo, parecia que ele tinha retomado o controle. A postura firme, a voz segura, o discurso de vítima poderosa. Ele se inclinou para Janaína e soltou, baixo, mas audível o suficiente. Última chance de sair daqui andando. O salão ficou dividido entre tensão e dúvida. Eduardo ergueu o queixo. Porque depois disso, eu não respondo pelo que acontece. O silêncio que se formou foi denso. E foi nesse silêncio que Marcelo deu o próximo passo. Ele caminhou até o palco, sem pressa. Eduardo, você está certo sobre uma coisa. A plateia virou. Áudio pode ser editado, e-mail pode ser forjado. Eduardo abriu um sorriso vitorioso. Então vamos para algo que não pode. Marcelo conectou o notebook de novo. Primeiro documento. Na tela apareceu o contrato fantasma ampliado, com CNPJ, assinatura e registro de cartório. Essa empresa aqui, supostamente prestadora de consultoria, não existe atividade real, nenhum funcionário, nenhum endereço operacional. Ele clicou em outra aba. Mas recebe milhões. Murmúrios cresceram. Eduardo tentou interromper. Isso é interpretação distorcida. Marcelo levantou a mão. Vamos aos fatos. Nova imagem. Extrato bancário. Transferência da Barros Engenharia para a empresa fantasma. Da empresa fantasma para uma conta pessoal. Ele ampliou o número da conta. Titular, Eduardo Barros. Um barulho atravessou o salão. Não era mais cochicho, era choque. Eduardo endureceu o rosto. Reembolso de despesas. Marcelo clicou novamente. Reembolso de 4 milhões? A plateia reagiu com um "como assim?" coletivo. E agora a parte interessante. Na tela surgiu o e-mail completo, não só a frase, assunto, ajuste final, corpo do texto com data e horário.
Marcelo leu em voz alta. Se alguém abrir a boca, eu resolvo. Já falei com o contato no gabinete. Um investidor se levantou de vez. Contato em que gabinete? Eduardo começou a suar. Isso é invasão de privacidade. Isso é crime. Marcelo respirou fundo. Então vamos para a terceira prova. Ele virou a tela para um vídeo. Patrícia aparecia sentada numa sala neutra, rosto sério. Eu assinei documentos que não entendi. O Eduardo me pediu. Disse que era para proteger a empresa. O salão ficou imóvel. No vídeo, Patrícia continuava. Eu tenho cópia dos e-mails. Ele sabia de tudo. Eduardo deu um passo para trás. Isso é mentira, mas a voz dele já não tinha o mesmo peso. Marcelo pausou o vídeo e falou. Além disso, temos registro de repasses para apoio político, vinculados ao nome do senhor Eduardo Barros. Ele ampliou a planilha. Datas, valores, assinatura. Rogério levantou da cadeira nervoso. Eu não vou me envolver nisso. A plateia começou a falar ao mesmo tempo. Isso é grave. Isso vai dar polícia? Ele mentiu. Eduardo levantou o microfone de novo, mas a mão tremia levemente. Isso pode ser explicado. Mas a explicação já não encontrava ouvidos tão dispostos quanto antes. A imagem do homem seguro começava a rachar, e todo mundo ali estava vendo. O salão, que minutos antes estava sob controle de Eduardo, virou um redemoinho. Primeiro veio o silêncio. Aquele silêncio que pesa mais do que qualquer grito. Ninguém aplaudia. Ninguém ria. Depois, começaram os murmúrios. Isso é sério demais. Tem documento com assinatura. A esposa confirmou. Um investidor de cabelo grisalho levantou devagar. Eduardo, você quer mesmo que a gente ignore isso? Eduardo tentou recuperar o tom de autoridade. Eu já disse, isso será esclarecido na justiça. Mas não foi isso que você falou ontem, alguém gritou do fundo. Você disse que ninguém veria. Alguns celulares estavam apontados direto para o palco. A transmissão online explodia de comentários. Marcelo mostrou a tela rapidamente para Janaína. Milhares assistindo ao vivo. Rogério, que até então mantinha postura de aliado, deu 2 passos para trás. Eu não assinei nada sozinho. Ele soltou nervoso demais. A plateia captou aquilo na hora. Então você sabia? Ele está jogando a culpa nos outros. Eduardo virou para Rogério com um olhar cortante. Cala a boca! A frase saiu no microfone aberto. O salão reagiu com um ó coletivo. Patrícia, ainda sentada no canto, levantou pela primeira vez. Ela não foi para o palco, só ficou em pé, visível. Algumas pessoas reconheceram o rosto dela do vídeo. É ela. Ela confirmou. Um jornalista local já digitava freneticamente no celular. Eduardo percebeu que estava perdendo terreno. Vocês acham que uma gravação resolve 20 anos de história? Resolve quando é verdade, alguém respondeu. A temperatura emocional virou. Onde antes havia dúvida, agora havia indignação. Um empresário que era amigo antigo dele falou, alto. Eu investi confiando em você. Eduardo tentou manter a pose, mas o maxilar travou. Eu não roubei ninguém. Marcelo respondeu firme. Então explica as transferências. Eduardo olhou para o telão como se pudesse apagar aquilo com os olhos. Isso foi orientação contábil. 4 milhões? Outra voz gritou. O murmúrio virou barulho real. Pessoas se levantando, cadeiras arrastando. Um grupo de investidores começou a sair do salão. Eu vou chamar meu advogado. Eu também. A plateia que antes batia a palma agora se afastava. O contraste era brutal. Eduardo, sozinho no palco, parecia menor. Janaína não sorria, não comemorava, só observava. Ela viu quando um segurança se aproximou do palco, mas não para tirá-la, para ficar ao lado de Eduardo. O mundo tinha virado, e Eduardo sabia. Ele apertou o microfone com força. Vocês estão cometendo um erro. Mas ninguém mais parecia disposto a acreditar. E foi ali que a queda começou de verdade.
Eduardo deu um passo para trás, respirando mais rápido. Isso é perseguição política, ele tentou. Marcelo respondeu na hora. Então vamos chamar o Ministério Público agora. A frase ecoou como sentença. Um investidor já estava ao telefone. Eu quero uma auditoria independente, imediata. Patrícia começou a andar em direção à saída, mas parou, virou e falou alto. Eu entreguei tudo que tinha. O salão explodiu. Então é verdade. Ele mentiu. Eduardo virou para ela furioso. Você não sabe o que está fazendo. Eu sei exatamente, ela respondeu, sem gritar. Aquilo foi o golpe final. Eduardo tentou um último movimento. Isso é manipulação. Eles estão me atacando porque eu sou forte. Mas a voz falhou no meio da frase. O celular dele tocou. Ele ignorou. Tocou de novo. Ele olhou para a tela. Era um dos principais investidores. Ele não atendeu. Do fundo do salão, 2 homens de terno escuro entraram, identificados como representantes de um órgão fiscalizador que acompanhava o evento. Alguém já tinha acionado. Senhor Eduardo Barros, um deles chamou. O salão ficou completamente quieto. Precisamos que o senhor nos acompanhe para esclarecimentos imediatos. Eduardo olhou em volta procurando apoio. Ninguém levantou. Rogério evitou o olhar. Patrícia permaneceu imóvel. Os investidores já estavam distantes. Isso é um absurdo, Eduardo disse, mas a voz já não tinha comando. Por favor. Ele tentou manter a postura ao descer do palco, mas o passo saiu pesado. O homem que minutos antes dizia, eu não devo nada a ninguém, agora era escoltado sob dezenas de câmeras. Um repórter gritou, Eduardo, o senhor confirma os repasses ilegais? Ele não respondeu. No meio do caminho, tentou falar algo para Janaína. Você não faz ideia do que fez. Ela sustentou o olhar. Eu fiz o que você nunca achou que eu faria. Ele virou o rosto. A porta do salão se abriu. O barulho das conversas lá fora misturava choque e revolta. Quando a porta se fechou atrás dele, o silêncio voltou. Não um silêncio de medo. Um silêncio de fim. Janaína ficou parada no centro do salão vazio. Marcelo se aproximou. Você conseguiu. Ela respirou fundo, como se tivesse passado horas debaixo d'água. Não tinha aplauso, não tinha música, só o som distante da cidade. E pela primeira vez, desde o volta para o chão, ela estava de pé. O salão começou a esvaziar devagar. Alguns ainda comentavam em voz baixa, outros falavam alto ao telefone, já tratando de contratos, investimentos, medidas legais. O nome de Eduardo Barros, que minutos antes era sinônimo de sucesso, agora circulava junto com palavras como fraude, investigação e escândalo. Janaína continuava parada perto do palco. Marcelo tocou no ombro dela. Vamos sair daqui. Ela assentiu. Enquanto caminhavam até a saída, 2 pessoas que nunca tinham sequer olhado para ela no corredor da empresa, agora desviaram para abrir espaço. Um dos investidores passou por ela e disse rápido, obrigado. Ela não soube o que responder. Do lado de fora, o ar parecia diferente, mais leve, ou talvez fosse só a sensação de não estar mais presa. Marcelo olhou para ela com um sorriso discreto. Você tá bem? Janaína demorou alguns segundos para responder. Tô... mas ainda parece mentira. Não é. Sirene ao longe. Câmera se aproximando da entrada principal. Eu vou precisar ficar por aqui, Marcelo disse. Isso vai virar manchete ainda hoje. Ela assentiu de novo. Obrigada. Você fez a parte mais difícil. Janaína caminhou até o ponto de ônibus, como fazia tantas vezes depois do expediente. Só que dessa vez, ninguém a empurrava para fora. Ela saiu por vontade própria. No vidro do abrigo, viu o próprio reflexo. Não era a mesma mulher que tinha sido escoltada para fora do auditório dias antes. Ela pegou o celular. Centenas de notificações, mensagens de número desconhecido, comentários nas redes. Uma mensagem de Camila chamou a atenção. Eu vi tudo.
Você foi incrível. Janaína respondeu apenas, a gente. Dias depois, a cidade inteira comentava o caso. Eduardo teve bens bloqueados preventivamente. Rogério foi chamado para prestar depoimento. A Barros Engenharia anunciou reorganização interna e afastamento da diretoria até conclusão das investigações. Janaína assistiu a tudo pela televisão da sala de casa, sentada no sofá simples com o filho ao lado. "Mãe, é você ali?" Ele perguntou, vendo a imagem dela entrando no evento. "Sou. Você brigou com aquele homem?" Ela pensou por um segundo. "Eu falei a verdade." Ele assentiu como se aquilo bastasse. Enquanto isso, Eduardo aparecia apenas uma vez nas imagens, entrando num prédio público com advogados, rosto fechado, sem sorrir. Nada de discurso, nada de palco. Rápido, seco, sem aplauso. Para Janaína, os dias seguintes foram estranhos. Ela recebeu ligação de 2 escritórios de advocacia oferecendo apoio. Uma ONG anticorrupção pediu entrevista. Um canal local quis ouvir a história da faxineira que derrubou um milionário. Ela recusou alguns convites. Aceitou outros, mas a mudança maior veio quando recebeu uma ligação inesperada. "Janaína, aqui é Helena, do Conselho Provisório da empresa." Ela quase desligou. "Sim, queremos conversar." No dia marcado, Janaína entrou no prédio onde tinha sido humilhada, sem uniforme. Foi recebida numa sala que antes era exclusiva da diretoria. Helena foi direta. "O que aconteceu aqui foi grave e nós precisamos reconstruir a credibilidade da empresa." Janaína escutava sem interromper. "Você conhece o funcionamento interno melhor do que muita gente. Gostaríamos que você assumisse um cargo na área de compliance e integridade." Ela demorou alguns segundos para entender. "Eu?" "Sim, você viu o que ninguém quis ver." Janaína pensou no pai dizendo que pobre apanha 2 vezes. Pensou no volta para o chão e respondeu, "Eu aceito, mas com uma condição." Helena levantou a sobrancelha. "Qual?" "Transparência de verdade." Helena assentiu. "É o mínimo." Semanas depois, Janaína atravessava o mesmo corredor onde já empurrou o carrinho de limpeza. Só que agora entrava nas salas para revisar processos, treinar equipes, implantar regras claras. Alguns antigos colegas ainda a olhavam com surpresa, outros com respeito. Camila abraçou ela no corredor. "Quem diria, hein?" "Nem eu." Janaína respondeu sorrindo, mas a prova maior da mudança veio num momento simples. Uma nova funcionária da limpeza, nervosa, bateu na porta da sala de Janaína. "Posso falar 1 minuto?" Janaína reconheceu o tom. Era o mesmo que ela usou no RH meses atrás. "Pode entrar." A moça fechou a porta e falou baixo. "Eu vi uma coisa estranha nos contratos de fornecedor." Janaína levantou da cadeira e puxou outra para perto. "Me conta." A moça hesitou. "Eu não quero perder meu emprego." Janaína respirou fundo. "Você não vai perder por falar a verdade." Ela pegou papel e caneta. "Vamos ver isso juntas." Naquele momento, o espelho estava completo. Ela não estava mais sozinha, nem invisível. Ela não precisava gritar, nem provar que existia. Ela só precisava ouvir e agir. Essa história nos ensina algo que eu demorei para entender. Eu vi como a humilhação pode esmagar alguém por dentro. Eu percebi como o medo cala até quem sabe que está certo. Eu senti o peso de uma sala inteira rindo de quem ousa falar. Mas também vi que coragem não nasce pronta. Ela nasce quando a dor fica grande demais para ser engolida. Isso me faz acreditar que ninguém é pequeno demais para mudar o rumo de algo grande. Porque, no fim das contas, não é o cargo que define quem pode opinar. É a consciência. E quando ela fala alto, ninguém segura para sempre. Se essa história mexeu com você de alguma forma, se em algum momento você sentiu a injustiça na pele junto com a Janaína, deixa o seu like agora. Isso mostra para mim que histórias assim realmente fazem sentido por aqui. E me conta uma coisa nos comentários. De qual cidade você está assistindo?
Eu leio todos de verdade e faço questão de responder quem tira um tempinho para escrever. Se você acredita que a verdade ainda vale a pena, mesmo quando parece impossível, se inscreve no canal. Estamos só no começo e cada nova inscrição me dá força para continuar trazendo histórias que mexem com a gente de verdade. E não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que estão aparecendo na sua tela agora e continua comigo. Te encontro no próximo vídeo.